olha essa questão sobre inequação quociente. A questão ela diz assim, ó. Resolva a inequação quociente abaixo. Essa é a inequação aqui, ó. Então repara que x vezes 3 menos x sobre x ao quadrado menos 1. Aí o resultado dessa divisão, que é o quociente, ele tem que ser menor ou igual a zero. Então, a minha resolução eu coloquei da seguinte maneira, eu botei assim, ó. Primeira ideia, achar as raízes do numerador. Eu vou achar as raízes desse numerador aqui, ó. Beleza? Então tá aqui o numerador. Como eu quero achar as raízes, então eu vou igualar isso a zero. Então ficou x vezes 3 menos x igual a zero. Agora eu vou pegar esse x aqui, ó, e vou multiplicar termo a termo, ou aplicar distributiva. Então x vezes 3, isso dá 3x positivo. X vezes menos x, então dá menos x ao quadrado. Aí isso é igual a zero. Como esse termo aqui é negativo, né, o x ao quadrado é negativo, então nessa equação eu vou multiplicar todos os termos por menos 1. Fazendo isso eu não tiro a igualdade, tá? Então vai ficar 3x multiplicado por menos 1 dá menos 3x. Menos x ao quadrado multiplicado por menos 1 vai dar mais x ao quadrado, né? E 0 multiplicado por menos 1, isso vai dar 0. Então ficou menos 3x mais x ao quadrado, que é igual a 0. Agora eu vou pegar esse termo aqui, ó. O menos 3x está negativo desse lado, ele passa para o outro lado como positivo. Troca de lado, troca de sinal. Então x ao quadrado é igual a 3 vezes x. X ao quadrado é o mesmo que x vezes x. Então eu posso simplificar na horizontal. Então eu vou cortar um x desse membro com um x desse membro. Tá legal? Então ficando x que é igual a 3. Como é a equação do segundo grau, então tem duas raízes. Como o termo independente aqui, ó, ele é zero, então o que isso quer dizer? Que a parábola ela vai interceptar o plano cartesiano na origem, beleza? Então por isso que uma raiz tem que ser zero, tá legal? Então uma raiz é zero e a outra raiz é 3. Agora, a minha segunda ideia é o seguinte, ó, estudar o sinal do numerador. Então eu vou estudar o sinal dessa equação aqui, ó, do segundo grau. Então, como é a equação do segundo grau, aqui está o eixo das abscissas e aqui está o gráfico. O gráfico é uma parábola com concavidade voltada para baixo. Por que concavidade voltada para baixo? Porque x ao quadrado é negativo, beleza? Então, no eixo das abscissas, esse gráfico ele vai interceptar as raízes. Lembrando que as raízes são inclusas, né? Porque o intervalo é fechado, então a raiz está inclusa, tá legal? A gente coloca as raízes de ordem crescente, então a primeira é 0 e a segunda é 3. Essa parte aqui do gráfico está abaixo do eixo das abscissas, então qualquer valor para x sendo menor do que 0, o y vai ser negativo. Quando o x for 0, então o y é 0, porque o 0 é raiz, né? Agora repara que essa parte aqui do gráfico está acima do eixo das abscissas, então qualquer valor para x que a gente der entre 0 e 3, o y vai ser positivo. Agora, quando o x for 3, o y é 0, porque o 3 é raiz. Repara que essa parte aqui do gráfico está abaixo do eixo das abscissas, então qualquer valor para x que a gente der maior do que 3, o y será negativo. Estudamos o sinal, tá legal? Depois, a próxima ideia é o seguinte. Então, olha só. Terceira ideia. A terceira ideia vai ser achar as raízes do denominador. Então, nessa equação aqui, ó, nessa desigualdade, eu vou achar as raízes desse denominador. Lembrando que a gente não pode zerar o denominador, né? Então, as raízes não serão inclusas, tá legal? O intervalo vai ser aberto, beleza? Então, aqui, olha só. Pegando o denominador, igualando a zero, porque a gente quer achar as raízes, tá legal? Resolvendo, vou pegar esse 1 que está negativo desse lado, ele passa para o outro lado como positivo. Aí ficou x ao quadrado que é igual a 1. Esse expoente vou jogar para o outro lado como raiz, então fica x que é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1 vale 1, então x é igual a mais ou menos 1. Achamos as duas raízes. Uma raiz é menos 1 e a outra raiz é 1. Então, estudar o sinal do denominador. Eixo das abscissas, eixo x. O gráfico de uma equação de segundo grau é uma parábola, nesse caso aqui a concavidade é voltada para cima, porque o x ao quadrado é positivo, né? Esse gráfico ele vai interceptar o eixo das abscissas nas raízes, lembrando que a raiz é o valor que zera, né, a expressão, então as raízes não podem ser inclusas, porque está no denominador, né? Então a gente não pode zerar o denominador, tá legal?
Repara que essa parte aqui do gráfico está acima do eixo das abscissas, então qualquer valor para x que a gente der sendo menor do que menos 1, o y vai ser positivo. Quando x for menos 1, o y é zero. Repara que essa parte aqui do gráfico está abaixo do eixo das abscissas, então qualquer valor para x que a gente der entre menos 1 e 1, o y vai ser negativo, beleza? Quando x for 1, então o y vai ser zero, porque o 1 é a raiz, né? Repara que essa parte aqui do gráfico está acima do eixo das abscissas, então qualquer valor para x que a gente der sendo maior do que 1, o y vai ser positivo. Estudamos o sinal do denominador. Agora a quinta ideia vai ser estudar o sinal do quociente. O que seria estudar o sinal do quociente? É estudar o sinal dessa divisão aqui, ó. Lembrando que regra de sinal da divisão é a mesma da multiplicação, tá legal? Se eu tenho divisão de sinais iguais, um sendo positivo, outro sendo positivo, o quociente, né, que é o resultado dessa divisão, é positivo, beleza? Então, agora se eu tiver divisão de sinais diferentes, o quociente vai ser negativo, tá legal? Então tá aqui, olha só. No numerador, as raízes são 0 e 3, então entre as raízes positivo, na parte extrema, né, negativo. No denominador, as raízes foram menos 1 e 1, entre as raízes negativo e na parte extrema positivo. Agora estudando o sinal do quociente, ó. Negativo dividido por positivo, dá negativo. Positivo dividido por positivo, dá positivo. Positivo dividido por negativo, dá negativo. Negativo dividido por negativo, dá positivo. Negativo dividido por positivo dá negativo. Como ele quer que o quociente, ó, que é o resultado dessa divisão, seja menor ou igual a zero, então a gente vai considerar a parte negativa. Então aqui, x pertence aos reais, tá o quê? X tem que ser menor do que menos 1 aqui, ó, parte negativa, ou x tem que ser maior ou igual a zero, e x tem que ser menor do que 1, que é essa parte aqui, ó, beleza? Ou x tem que ser maior ou igual a 3, que é essa parte aqui. Beleza, galera? Valeu, um abraço, até a próxima.